Meus queridos irmãos, o que eu vou compartilhar com vocês hoje é sério, é profundo e talvez te abale. Mas às vezes é preciso que a gente encare a verdade, por mais dura que ela seja. Sabe por quê? Porque quando a máscara cai, a verdade aparece. E Deus, em sua infinita justiça, não deixa nada escondido por muito tempo. Tudo aquilo que é feito nas sombras, uma hora ou outra, vem à luz. É como Jesus mesmo disse em Lucas 12:2. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. E é exatamente isso que estamos vendo acontecer hoje diante dos nossos olhos. Nos últimos dias, o mundo cristão foi surpreendido com o escândalo envolvendo o novo Papa, Leão XIV. Um homem que foi escolhido para liderar milhões de pessoas, para representar o que há de mais sagrado na Terra, mas que agora se vê diante de acusações que, sinceramente, são de embrulhar o estômago. Irmãos, isso não é um ataque contra a religião, contra pessoas, contra instituição alguma. É um chamado à verdade. É uma trombeta tocando alto, alertando: acorda, igreja, olha o que está acontecendo. Eu sei que muita gente que acompanha o canal tem o sonho de conhecer Israel, e é por isso que a gente vai dar essa oportunidade. Uma viagem com tudo pago para Israel, para 2 pessoas. Por apenas R$20, você adquire 3 livros digitais incríveis, que vão fortalecer sua fé e te aproximar de Deus. E ainda participa do sorteio dessa viagem dos sonhos. Você pode acessar o link na descrição, no comentário fixado, ou escanear o QR Code que está aparecendo na tela agora. Aproveite essa chance de conhecer Jerusalém, a Terra Santa, e caminhar por onde Jesus caminhou. Não é de hoje que escândalos envolvendo líderes religiosos tomam conta das manchetes. E sabe qual é o problema? É que muitos cristãos se acostumaram. Acham que é normal. Dizem: ah, mas ele é homem, ele erra também. Sim, irmãos, todos erram, é verdade. Mas uma coisa é errar e se arrepender. Outra coisa é viver no erro, esconder o erro e ainda liderar como se nada estivesse acontecendo. Isso é zombar da santidade de Deus. Isso é ferir a confiança das ovelhas. Isso é fazer o nome de Cristo ser blasfemado entre os incrédulos. Quando escândalos como esses vêm à tona, o que mais me dói não é só o que foi feito, mas a quantidade de vidas que são feridas por isso. Quantas pessoas hoje estão afastadas da fé porque foram decepcionadas por líderes? Quantos jovens perderam a inocência nas mãos de homens que usavam batina, que falavam de Deus, mas agiam como lobos devoradores? Quantas famílias estão destruídas porque alguém se aproveitou da fé dos outros para esconder suas perversões? É doloroso, irmãos. É angustiante. Mas, ao mesmo tempo, é necessário. Sim, é necessário que tudo isso venha à tona. Porque Deus é justo. Ele é amor, mas também é justiça. Ele não tolera o pecado escondido. E mais, ele não divide a sua glória com ninguém. A igreja não pode ser palco para homens gananciosos, vaidosos e morais. A igreja é lugar de arrependimento, de restauração, de verdade. E aqui eu quero abrir meu coração com vocês. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Não sou juiz de ninguém. Mas como servo de Deus, eu tenho o dever de alertar, de expor a luz do Evangelho em meio às trevas da hipocrisia. Porque tem muita gente se escondendo atrás de títulos, de cargos, de estruturas religiosas, achando que vai enganar todo mundo a vida inteira. Mas Deus está dizendo hoje: basta, chegou o tempo de limpar a minha casa. Isso que está acontecendo com o novo Papa pode até parecer uma crise institucional, mas eu vejo como um sinal espiritual. É Deus movendo, sacudindo, revelando. É o Senhor tirando o véu para que todos vejam o que realmente está por trás das aparências. E, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus começa a revelar, não adianta correr, não adianta esconder, não adianta maquiar, porque o Senhor sonda corações. Ele conhece a intenção mais profunda. Ele vê o que ninguém mais vê. E essa revelação não serve só para o alto escalão da igreja. Serve para mim, para você, para todos nós. Porque um dia todos nós, sem exceção, vamos prestar contas da nossa vida a Deus. Como diz Romanos 14:12, assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada pensamento, cada atitude escondida, cada mentira contada,
cada pecado de estimação que achamos que ninguém percebeu. Tudo será revelado. Então, é tempo de parar e refletir. Como está a minha vida diante de Deus? O escândalo pode estar em Roma, mas o alerta é para a terra inteira. Deus está chamando a sua igreja de volta para o arrependimento, para a santidade. Chega de religiosidade vazia, de aparência de piedade. Deus está nos chamando para uma fé verdadeira, pura, limpa, uma fé que não se corrompe com o poder, com o dinheiro, com o pecado. E eu creio que ainda há um povo fiel sobre a terra. Eu creio que Deus está levantando uma geração que não se vende, que não se corrompe, que não se curva à imoralidade. Gente que tem joelhos no chão e coração limpo diante do Senhor. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja assistindo esse vídeo e dizendo: mas eu nunca me envolvi em nada assim. E glória a Deus por isso. Mas deixa eu te perguntar, você tem vigiado o seu coração? Tem guardado seus pensamentos? Tem mantido sua vida no altar? Porque escândalo não começa grande. Escândalo começa com pequenas concessões, com pequenos pecados tolerados, com pequenos desvios que vamos deixando para depois. E quando vemos, o buraco já está fundo demais. Por isso o Espírito Santo está nos chamando hoje. Voltem para mim, se limpem, arrependam-se. Essa é a verdade que precisa ser dita. Quando a máscara cai, a verdade aparece. E que bom que aparece, porque só a verdade pode libertar. Como disse Jesus em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que essa exposição traga luz, traga cura e traga transformação. Que a vergonha de alguns sirva de alerta para todos. E que, acima de tudo, o nome de Jesus seja exaltado. Não por homens perfeitos, mas por pecadores arrependidos, que decidiram andar na luz. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero te convidar agora a refletir comigo sobre algo muito sério. Algo que às vezes passa despercebido no meio do povo de Deus, mas que tem consequências profundas. A responsabilidade de quem lidera espiritualmente. Quando um líder espiritual tropeça, ele não cai sozinho. Ele puxa com ele uma multidão que o seguia, que confiava nele, que via naquele homem ou naquela mulher um referencial de fé. E isso, meus irmãos, é muito mais sério do que parece. A Bíblia nos mostra com clareza que a posição de liderança na obra de Deus não é lugar de vaidade nem de poder humano, é lugar de temor. É um chamado que exige entrega, vigilância, renúncia e, acima de tudo, responsabilidade. O próprio apóstolo Tiago advertiu sobre isso quando escreveu: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Tiago 3:1. Olha só que forte, juízo mais severo. Isso porque quem ensina, quem lidera, quem orienta o povo espiritualmente, tem a missão de representar o caráter de Deus na terra. E quando falha, pode desviar vidas inteiras do caminho. Você já parou para pensar o que acontece quando um líder comete um pecado grave e continua fingindo que está tudo bem? A Bíblia chama isso de escândalo. E Jesus foi muito claro sobre isso. Ai do mundo por causa dos escândalos. É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Mateus 18:7. Irmãos, Jesus não está falando só de uma fofoca ou de uma briga na igreja. Ele está falando de algo que escandaliza, que destrói a fé das pessoas. Ele está falando de alguém que deveria conduzir outros à salvação, mas se torna pedra de tropeço. Quantas vezes nós já ouvimos pessoas dizendo: eu não quero saber de igreja porque fui enganado por um pastor. Eu não acredito mais em religião, porque vi um líder fazer exatamente o contrário do que pregava. Se esse homem era de Deus e fez aquilo, então eu também vou viver do meu jeito. Irmãos, cada vez que um líder cai publicamente, essas frases ecoam na boca e no coração de milhares. E mesmo que a culpa do tropeço seja do líder, as consequências atingem muita gente. Isso é um peso tremendo. Por isso, quem está à frente do povo de Deus precisa levar sua vida com extrema seriedade. Agora, deixa eu te contar uma história. Anos atrás, uma moça me procurou dizendo que estava completamente desiludida com Deus. Ela chorava e dizia: Pastor, como é que um homem que pregava tão bonito, que me batizou, que visitava minha casa, que dizia que eu era como uma filha, como é que ele pôde abusar da minha confiança daquele jeito? Aquela jovem
Tinha sido vítima de um líder que parecia exemplar aos olhos dos outros, mas vivia uma vida dupla. E sabe o que mais doía? Não era só o que ele tinha feito, mas o fato de que ninguém na igreja quis ouvir. Tentaram abafar, disfarçar, proteger o nome da instituição. E ela disse: se isso é ser igreja, então eu não quero mais saber de Deus. Irmãos, isso é o que mais dói. O pecado de um homem derruba a fé de muitos. É como uma torre alta. Quanto mais alto ela estiver, maior o estrago quando desaba. E não pense você que isso é coisa só da Igreja Católica ou de grandes escândalos que saem na televisão. Isso acontece também em pequenas comunidades, em congregações simples, em ministérios locais. Sempre que um líder espiritual esquece que está ali para servir, para representar Cristo, e começa a agir como se estivesse acima da verdade, o risco é imenso. E sabe por que isso acontece tanto? Porque falta temor, falta humildade, falta quebrantamento. Alguns se acostumam tanto com os aplausos, com o título, com a posição de honra, que acham que podem tudo. Começam a negociar princípios, a esconder seus erros, a justificar o injustificável. Mas deixa eu te dizer algo. Deus não negocia santidade. Deus não é conivente com pecado escondido. Pode enganar o público por um tempo, pode até manter a pose por alguns anos, mas quando Deus decide expor, nada permanece de pé. A casa cai e o estrago é grande. Mas aqui vai um alerta para todos nós. A responsabilidade espiritual não é só para pastores, padres ou líderes visíveis. Todo pai e toda mãe também é líder espiritual dentro de casa. Todo cristão que aconselha alguém, que compartilha a palavra, que é referência para seus amigos, carrega esse peso. E quando a gente cai, a gente pode arrastar junto os nossos filhos, nossos cônjuges, nossos amigos da fé. Por isso, precisamos levar a sério a nossa vida espiritual. Precisamos nos examinar todos os dias e dizer como Davi: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23, 24. Meus irmãos, a mensagem de hoje não é de acusação, é de alerta, é de chamada ao arrependimento. Porque ainda há tempo, ainda dá tempo de mudar de direção, ainda dá tempo de jogar fora o que está escondido e viver uma vida limpa diante de Deus. O Senhor está nos chamando de volta à essência, e Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. Se você caiu, levante-se hoje. Se você está liderando alguém, lembre-se, sua vida é um exemplo. E se você foi ferido por alguém que deveria ser referência espiritual, saiba que Deus vê tudo, e Ele mesmo é o nosso justo juiz. Confie nele, Ele não falha. Meus irmãos, até aqui já falamos da gravidade da responsabilidade espiritual e do quanto a queda de um líder pode causar feridas profundas, mas agora eu quero te convidar a olhar com atenção para aquilo que está vindo à tona sobre o novo Papa Leão XIV. Porque por mais desconfortável que seja, a verdade precisa ser exposta. A palavra de Deus nos ensina que tudo o que está escondido será revelado. E não é para humilhar ninguém, mas para que o pecado não continue sendo alimentado em silêncio, como um câncer escondido que vai matando aos poucos. O novo Papa, conhecido anteriormente como Robert Prevost, não é apenas uma figura religiosa de destaque. Ele agora ocupa o cargo mais alto dentro de uma das maiores instituições religiosas do planeta. E, com essa posição, vem também o peso de um passado que não pode ser ignorado. Não estamos aqui para fazer acusações levianas, muito menos para julgar o coração de ninguém. Mas os fatos que têm vindo à tona nos últimos dias são, no mínimo, alarmantes. E precisam ser tratados com a seriedade que exigem. Nos anos 80, quando atuava como missionário no Peru, Prevost teve contato com diversas situações delicadas dentro da igreja. O que mais chama a atenção, no entanto, são os relatos de que ele teria acobertado comportamentos criminosos de outros padres. Não é apenas o erro de um homem, mas a omissão diante do erro de outros.
E essa omissão, meus irmãos, é tão grave quanto a ação. Porque quando alguém sabe que algo terrível está acontecendo e escolhe ficar em silêncio, ele se torna cúmplice. Em 1998, já nos Estados Unidos, Prevort acolheu em um priorado um padre que havia sido acusado de crimes graves contra menores. E mais do que acolher, ele colocou esse homem para viver próximo a uma escola religiosa. Irmãos, isso é no mínimo uma negligência perigosa. Como pode um líder espiritual, com conhecimento de casos tão sensíveis, tomar uma decisão como essa? O que passou pela mente dele? Que tipo de discernimento foi usado? Ou será que simplesmente preferiu fazer vista grossa, como tantos outros fizeram antes dele? E não para por aí. Em 2020, ele recebeu ligações de mulheres peruanas que queriam denunciar casos antigos. Elas disseram que ele escutou, mas não fez nada de imediato. Só 2 anos depois é que os relatos foram formalmente encaminhados ao Vaticano. 2 anos. Agora eu te pergunto, quantas outras vítimas poderiam ter sido poupadas se providências tivessem sido tomadas logo? Quantas pessoas ficaram sofrendo em silêncio, achando que ninguém se importava com o que tinham vivido? E aqui vai uma verdade dura, mas necessária. Quando líderes espirituais escolhem o silêncio, eles estão dizendo para as vítimas que o sistema vale mais do que a dor delas. Estão dizendo que manter a reputação da instituição é mais importante do que restaurar a dignidade de quem foi ferido. Isso não é evangelho. Isso não é justiça. Isso não é compaixão. Isso é politicagem religiosa. É religiosidade vazia. E é exatamente contra isso que Jesus tanto lutou em seu tempo na terra. Lembram quando ele chegou ao templo e viu os cambistas fazendo comércio dentro da casa de Deus? O zelo foi tão grande que ele virou as mesas e expulsou todos dali. Porque a casa de Deus é lugar de verdade, de arrependimento, de pureza. Não é lugar de negociata, de encobrimento, de impunidade. E eu creio, de todo o meu coração, que o Espírito Santo está fazendo exatamente isso hoje. Virando as mesas, expondo o que está podre, trazendo à luz o que foi escondido por décadas. Muitas pessoas perguntam, mas será que Deus permite que esses escândalos apareçam? Sim, irmãos, Deus permite, porque Ele prefere uma igreja ferida, mas curada pela verdade, do que uma igreja maquiada vivendo uma mentira. Ele prefere quebrar estruturas humanas do que ver almas indo para o inferno enganadas por um sistema corrupto. E essa é uma lição para todos nós. Não existe posição na igreja que nos coloque acima da verdade. Não existe cargo, título ou batina que justifique o pecado. Eu entendo que para muitos católicos esse momento é de dor, de confusão, de crise de fé. E quero aqui estender minha mão, meu abraço, meu respeito. Isso não é uma guerra entre religiões. Isso é um clamor por justiça. E justiça não é só punir os culpados, mas restaurar os feridos. É dar voz às vítimas. É ouvir quem foi silenciado. E, acima de tudo, é lembrar que o nosso Deus não falha. Ele não abandona o justo, nem fecha os olhos diante do sofrimento do inocente. Por isso, ao vermos tudo isso vir à tona sobre o passado do novo Papa, não devemos apenas apontar o dedo. Devemos dobrar os joelhos. Devemos clamar para que Deus levante líderes tementes, comprometidos com a verdade, homens e mulheres cheios do Espírito Santo que não se curvam diante de sistemas humanos, mas que andam debaixo da direção do céu. Porque a Igreja verdadeira de Cristo continua firme, mesmo quando instituições humanas desmoronam. E se você está me ouvindo agora e já foi decepcionado por algum líder religioso, saiba, Deus não é igual a eles. Jesus nunca encobriu o pecado. Ele enfrentou os fariseus, denunciou os hipócritas, acolheu os quebrados e chamou os pecadores ao arrependimento. E ele continua fazendo isso hoje. Ele te chama para perto, ele quer curar seu coração, ele quer restaurar a sua fé. Meus amados irmãos, se tem algo que tem gritado forte no meu coração é como, infelizmente, em muitos lugares, o pecado tem sido escondido por trás de uma falsa ideia de misericórdia. Isso, meus irmãos, tem sido uma das maiores armadilhas espirituais dos nossos tempos. Porque quando o pecado é tratado com conivência, quando líderes fazem vista grossa para o erro grave em nome do amor, o resultado nunca é cura,
nunca é restauração. O resultado é destruição, escândalo e feridas que se espalham para muitos. Hoje em dia, é comum ouvir frases como: Jesus acolheria, ele perdoaria. Quem somos nós para julgar? E sim, de fato, Jesus acolhe. Sim, ele perdoa. Mas preste atenção em algo essencial. Jesus nunca compactuou com o pecado. Ele sempre ofereceu perdão, mas junto com o perdão vinha o chamado à transformação. Lembra daquela mulher pega em adultério? A multidão queria apedrejar. Jesus defendeu sim, mas ele não disse: continue assim, minha filha. Não, ele disse: vai e não peques mais. João 8:11. Só que o que estamos vendo hoje em muitos lugares é o contrário. Pecados gravíssimos, que ferem profundamente outras vidas, sendo varridos para debaixo do tapete com discursos bonitos. É o líder que comete um erro escandaloso e, em vez de ser disciplinado com amor e verdade, é reabilitado em silêncio, como se nada tivesse acontecido. É aquele que deveria dar exemplo, sendo protegido por um sistema religioso, como se fosse mais importante preservar a imagem da instituição do que zelar pela justiça do reino de Deus. Isso, meus irmãos, é o tipo de silêncio que grita. Grita nos corações das vítimas que esperam por justiça. Grita nos bastidores das igrejas onde todos sabem o que aconteceu, mas fingem não saber. Grita nos púlpitos onde se prega santidade, mas se vive uma realidade de omissão. Esse silêncio, que muitos chamam de misericórdia, na verdade é covardia. É falta de temor a Deus. O problema é que a misericórdia verdadeira não mascara a verdade. Ela caminha junto com ela. A misericórdia que vem de Deus nunca nos deixa onde estamos. Ela nos levanta, sim, mas primeiro nos confronta. E esse é o papel da igreja: amar as pessoas, mas jamais acobertar o pecado. Restaurar, mas nunca ignorar. E, infelizmente, quando um líder religioso encobre outro, quando protege um comportamento criminoso ou imoral dizendo vamos tratar isso internamente, ele está sendo cúmplice. E Jesus nunca ensinou isso. Lá em Ezequiel 3:18, o Senhor fala com o profeta algo muito sério. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, se tu não o advertires, nem falares para avisar o ímpio do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o requererei da tua mão. Olha só, Deus está dizendo que se alguém sabe da verdade e se cala, ele se torna responsável também. Irmãos, isso é muito sério. Eu lembro de um caso que aconteceu numa cidade do interior. Um pastor muito conhecido caiu em adultério. As provas eram claras. Em vez de tratar o caso com arrependimento e disciplina, a liderança da igreja resolveu abafar para não envergonhar o ministério. Alguns meses depois, ele estava no púlpito como se nada tivesse acontecido. Mas sabe o que aconteceu com a igreja? Metade dos membros foram embora. Pessoas se sentiram traídas. Outras se revoltaram com Deus, achando que tudo era hipocrisia. Veja como o silêncio, quando usado da maneira errada, destrói muito mais do que a verdade dita com amor. Tem gente que acha que expor a verdade é falta de amor. Mas, na verdade, é justamente o contrário. É por amor que a gente precisa confrontar. Porque onde há arrependimento, a verdade liberta. A verdade cura. A verdade traz restauração genuína. E mais do que isso, protege outras vidas. Quando líderes são tratados com misericórdia, sem correção, eles não mudam. E muitas vezes repetem os mesmos erros, às vezes até piores. E sabe quem sofre? As ovelhas, o povo, os inocentes. A palavra nos orienta em 1 Timóteo 5:20. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros temam. Irmãos, isso não é crueldade, é prevenção. É zelo pela santidade do corpo de Cristo. É responsabilidade pastoral. Mas o que temos visto em muitos casos é um corporativismo religioso que mais parece política do que reino de Deus. E isso entristece o coração do Pai. Mas há esperança. Sim, há esperança quando há humildade. Quando há arrependimento verdadeiro, o Senhor cura. Ele restaura. Ele dá uma nova chance. Mas isso só acontece quando deixamos de esconder e passamos a lidar com as coisas à luz da palavra.
O Espírito Santo está chamando a igreja para um novo tempo, um tempo de verdade, de pureza, de arrependimento sincero. Um tempo em que não vamos mais chamar o pecado de fraqueza, nem usar a palavra misericórdia como desculpa para tolerar o intolerável. Se você é líder e está ouvindo isso, eu te peço, tenha coragem de lidar com os erros com verdade. Não proteja o pecado, proteja a santidade. Se você é membro de uma igreja e já viu esse tipo de encobrimento acontecer, não deixe que isso roube sua fé. Jesus é justo, Jesus vê. E no tempo certo, ele traz tudo à luz. E se você foi vítima de algum líder religioso que usou a fé para te manipular ou te ferir, eu quero te dizer com todo carinho, Jesus nunca fez isso. Ele sempre falou a verdade, mesmo que doesse. Ele sempre estendeu a mão, mas nunca acobertou o erro. Ele te ama. Ele quer curar a sua dor, ele quer restaurar a sua confiança. Meus irmãos, neste momento delicado em que tantas coisas estão vindo à tona dentro da igreja, especialmente sobre o novo Papa Leão XIV, eu quero voltar com vocês um pouco no tempo. Quero que a gente olhe com atenção para algo que aconteceu durante o governo do Papa Francisco. E por que isso é importante? Porque ali, naquele período, começou uma limpeza espiritual dentro de uma estrutura que por muito tempo escondeu sujeiras embaixo do tapete. Mas a pergunta que não quer calar é: foi coragem ou foi uma obrigação que caiu nas mãos dele? Quando o Papa Francisco assumiu, ele herdou um sistema cheio de escândalos, histórias mal resolvidas e, principalmente, vítimas que clamavam por justiça. O que ele encontrou foi um cenário triste. Milhares de denúncias que estavam engavetadas, padres sendo protegidos por bispos, vítimas silenciadas, e um povo perdendo a fé, a confiança, o respeito. Era como se o altar estivesse coberto por uma névoa de pecado escondido, e ninguém sabia por onde começar. Mas aí, algo começou a acontecer. Francisco, diferente de muitos que o antecederam, tomou decisões que chocaram o mundo. Em 2014, por exemplo, o representante do Vaticano junto à ONU revelou que, em apenas 10 anos, foram mais de 3.400 investigações internas e 884 padres foram removidos do estado clerical. Irmãos, isso nunca tinha acontecido nessa proporção. Foi como se um alçapão tivesse sido aberto e tudo que estava escondido começou a vir à tona. Muita gente ficou em choque, outros começaram a aplaudir. Mas muitos, inclusive dentro da própria igreja, passaram a atacar o Papa Francisco, chamando-o de traidor, de fraco, de inimigo do sistema tradicional. E aqui a gente já começa a entender o tamanho da pressão. Porque não é fácil mexer onde ninguém quer tocar. Não é simples desafiar séculos de silêncio institucional. Tem muita coisa que envolve poder, reputação, política, influência mundial. E quando alguém decide romper com isso, como Francisco fez, a batalha deixa de ser só física. Ela passa a ser espiritual. Mas será que foi mesmo coragem? Ou será que ele não teve escolha? Meus irmãos, a verdade é que quando o pecado se espalha demais, chega um ponto em que o líder ou limpa, ou o pecado derruba tudo. É como aquele quarto da casa que você vai empurrando a bagunça para dentro, fecha a porta e finge que está tudo bem. Mas um dia, a porta não fecha mais. A sujeira começa a sair pelas frestas. E aí, ou você faz uma faxina completa, ou a casa inteira começa a feder. Papa Francisco talvez tenha entendido isso. Ele viu que a única saída era fazer aquilo que muitos antes dele se recusaram a fazer: abrir os arquivos, investigar os casos antigos, punir quem precisava ser punido. Em 2017, ele reconheceu que o Vaticano ainda guardava mais de 2.000 casos em investigação. Olha isso, irmãos, 2.000. E o mais chocante, muitos desses casos envolviam pessoas que continuavam servindo, como se nada tivesse acontecido. Agora, deixa eu abrir meu coração com você. Eu não estou aqui para endeusar o Papa Francisco, nem para dizer que ele foi perfeito. Como todo ser humano, ele cometeu erros. Teve decisões que foram criticadas, teve posicionamentos que dividiram opiniões. Mas se tem uma coisa que a gente não pode negar, é que ele rompeu com o silêncio. Ele teve sim um tipo de coragem que poucos tiveram. E por isso,
talvez tenha sido tão odiado dentro da própria estrutura que ele tentou reformar. Essa atitude dele nos ensina algo muito importante. Quando a gente decide fazer o que é certo diante de Deus, nem sempre a gente vai ser aplaudido. Muitas vezes, vamos ser rejeitados, incompreendidos, até perseguidos. Mas o que vale não é o reconhecimento das pessoas, é a aprovação de Deus. E Deus sempre vai estar do lado da verdade, do arrependimento, da limpeza espiritual. E aqui entra um ponto que precisa ser destacado. Quando um líder tem coragem de limpar a casa, ele está assumindo riscos. Está mexendo com estruturas demoníacas que estavam escondidas há anos, e por isso precisa da nossa oração. Precisa que o povo de Deus se una, não para defender placa de igreja, mas para clamar por santidade no meio do povo. Porque o problema do mundo hoje não é falta de religião, é excesso de religiosidade sem temor. E se o Papa Francisco começou essa faxina, a pergunta agora é: o novo Papa vai continuar? Ou vai fingir que está tudo limpo e fechar as portas de novo? Esse é o grande desafio, porque é mais fácil manter as aparências do que continuar mexendo na sujeira. Só que, meus irmãos, o tempo da aparência acabou. Deus está trazendo tudo à tona, e Ele está nos chamando a fazer o mesmo nas nossas vidas também. Porque essa limpeza que começou no Vaticano é um reflexo de algo que Deus quer fazer em toda a sua igreja, inclusive em nós. Não adianta a gente apontar os erros lá fora se dentro de nós ainda tem pecado escondido. A faxina começa no altar, mas ela precisa chegar no nosso coração. O Espírito Santo está passando vassoura, está levantando o pó, está jogando luz nos cantos escuros. E Ele está dizendo: filho, limpa tua vida, arruma tua casa, tira o que está escondido. Meus amados, que a coragem que vimos, mesmo que em parte, no Papa Francisco, nos inspire a sermos corajosos também, a não aceitarmos mais pecados tolerados, erros justificados, nem misericórdias que encobrem injustiças. Que a gente viva a verdadeira santidade, aquela que começa no coração e reflete em cada atitude. Meus irmãos e minhas irmãs, se tem algo que precisamos lembrar constantemente, é que a justiça dos homens pode até falhar, mas a justiça de Deus jamais falha. E por mais que, neste mundo, alguns escapem das consequências, escondam seus atos, manipulem processos e consigam manter as aparências, ninguém, absolutamente ninguém, escapa dos olhos do Senhor. A Bíblia diz em Hebreus 4:13, não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Isso é forte demais, irmãos. É como se Deus estivesse dizendo: vocês podem até esconder das pessoas, podem até mentir para a igreja, podem até maquiar os seus erros, mas diante de mim, tudo está claro como o dia. E essa é uma verdade que conforta os aflitos, mas assusta aqueles que têm vivido uma vida dupla. Nos últimos dias, com todas essas revelações que têm surgido envolvendo líderes religiosos, especialmente o novo Papa Leão XIV, a sensação que muitos têm é a de que a justiça demora, que é lenta, que não funciona. E sim, muitas vezes ela falha. Vemos homens sendo acusados de crimes gravíssimos, mas que por causa de conexões políticas ou influência dentro das instituições, acabam não pagando como deveriam. Às vezes até são afastados, mas depois de um tempo voltam como se nada tivesse acontecido. Isso entristece, revolta, gera incredulidade. Mas é justamente aí que entra a justiça de Deus, porque Deus não é como os homens. Ele não é corruptível. Ele não se impressiona com cargos. Ele não se dobra diante de instituições. Deus não precisa de provas materiais, porque Ele conhece o coração e a intenção de cada pessoa. Ele vê o que foi feito no escuro. Ele ouve o que foi sussurrado entre paredes. E um dia, pode ter certeza, cada um dará conta de sua vida diante dele. Isso está escrito de forma tão clara em Romanos 14:12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Irmãos, esse versículo é um lembrete forte, mas necessário. Porque vivemos em um tempo em que as pessoas confundem graça com impunidade. Acham que porque Deus é amoroso,
ele vai simplesmente ignorar os erros não confessados. Mas deixa eu te dizer com toda a firmeza do meu coração: Deus perdoa sim, mas ele não é cúmplice de pecado escondido. O julgamento humano pode ser adiado, manipulado ou até corrompido, mas o julgamento de Deus é justo, perfeito e inevitável. A Bíblia fala de um dia chamado o Dia do Juízo, quando todos, grandes e pequenos, estarão diante do trono de Deus. E naquele dia, não vai ter advogado para distorcer os fatos, nem jeitinho para escapar. Ali, tudo será revelado com verdade. Aqueles que se arrependeram e andaram na luz serão recebidos com graça. Mas aqueles que persistiram no erro, escondendo suas iniquidades, terão que encarar as consequências eternas. Você pode até perguntar: mas por que Deus demora tanto em agir, se Ele sabe de tudo? E a resposta é simples: porque Ele é longânimo, Ele espera o arrependimento. Deus dá tempo, dá oportunidades, Ele envia sinais, levanta pessoas para confrontar, dá sonhos, usa a palavra. Mas quando mesmo assim o coração se endurece, o juízo chega. E quando chega, ninguém segura. Lá em Eclesiastes 8:11 está escrito: visto que não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Irmãos, isso aqui explica muito do que a gente vê hoje. Como o castigo humano não vem logo, muitos acham que podem continuar pecando sem medo. Mas o que eles não sabem é que estão cavando um buraco cada vez mais fundo. E quando cair, vai ser muito difícil sair. Mas deixa eu te dizer também: se você já foi vítima da injustiça humana, se sofreu nas mãos de alguém que nunca pagou pelo que fez, se viu um líder religioso abusar da autoridade e depois sair ileso, não pense que Deus esqueceu de você. Deus é justo. Ele vê. Ele recolhe suas lágrimas. Ele conhece a dor do seu coração. E Ele está preparando um tempo de restauração. O Salmo 34:18 nos diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Ele vai te levantar, vai te curar e vai tratar com quem te feriu, no tempo e da forma dele. Agora, isso também serve como um chamado de alerta para todos nós. Porque não adianta apontar os erros dos outros se temos coisas escondidas na nossa própria vida. Um dia, o nosso nome também vai ser chamado diante do trono de Deus. E a pergunta será: o que você fez com o que eu te dei? Não adianta dizer: mas eu não matei, eu não abusei, eu não escandalizei ninguém. Deus vai olhar para o seu coração e ver se você viveu uma vida sincera, se andou na luz, se buscou a verdade, se arrependeu dos seus erros. Meus irmãos, que essa reflexão nos leve a 2 lugares. Primeiro, a certeza de que Deus fará justiça, ainda que os homens falhem. E segundo, ao temor de sabermos que todos prestaremos contas diante dele. Que o julgamento dele não é baseado em aparências nem em reputação, mas em verdade. E que por isso devemos andar com o coração limpo, com a consciência tranquila, com a vida em ordem. Se você sente que precisa acertar algo com Deus, não espera escândalo vir à tona. Não espera cair. Vai agora mesmo diante dele. Se arrependa. Peça perdão. Conserte o que precisa ser consertado. Porque quando a gente anda com Deus em verdade, não tem medo do julgamento. Pelo contrário, a gente vive em paz, sabendo que está tudo resolvido com o céu. Meus queridos irmãos, depois de tudo o que refletimos aqui, sobre os escândalos, as quedas de líderes, a justiça de Deus e a responsabilidade espiritual, eu sinto que chegou o momento mais importante deste vídeo: o chamado ao arrependimento. Sim, porque no fim das contas, não importa tanto o que aconteceu com o novo Papa, com o antigo Papa, com qualquer líder religioso. O que realmente importa é o que está acontecendo comigo e com você diante de Deus. O Espírito Santo está nos chamando para voltarmos à santidade. Está dizendo: filhos, limpem as suas vestes, abandonem o pecado escondido, não brinquem com a graça. Eu os amo demais para deixar vocês continuarem assim. Irmãos, é um chamado de amor, é um convite divino à transformação. Não é um peso, não é condenação. É uma oportunidade de recomeço. Sabe por quê? Porque ainda estamos vivendo o tempo da graça.
O tempo do arrependimento ainda está aberto. A porta da misericórdia ainda está escancarada. Mas ela não ficará assim para sempre. Um dia, como em Mateus 25, o noivo virá. E quando ele vier, as virgens imprudentes, que não prepararam o azeite, vão bater na porta. Mas já será tarde. O que Jesus está dizendo é: vigiem, preparem-se, porque o momento da prestação de contas se aproxima, e só aqueles que estiverem com o coração limpo entrarão no gozo do Senhor. A verdade é que muitos estão vivendo de aparência, dentro da igreja, mas longe de Deus, cantando louvores, mas com o coração cheio de mágoas, de pornografia, de mentiras, de soberba, pregando, mas cheios de pecado não confessado, se escondendo atrás de cargos, títulos e ministérios, achando que o reconhecimento humano vale mais que a aprovação divina. Irmãos, Deus está dizendo: chega, chega de viver de fachada. Chega de brincar de ser crente. Chega de passar pano para o pecado dizendo que é só uma fase. É hora de voltar. É hora de se arrepender. É hora de olhar no espelho da alma e dizer: Senhor, me perdoa. Eu não quero mais viver assim. E sabe o que é lindo? Quando a gente se humilha, quando a gente rasga o coração e confessa tudo diante do Pai, Ele não nos rejeita. Ele nos abraça. Ele nos purifica. Ele nos renova. Como está escrito em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e dizendo: mas eu não sou como esses líderes que caíram. Eu nunca fiz nada tão grave. Glória a Deus por isso. Mas será que o seu coração está limpo mesmo? Será que você tem vigiado os pensamentos, os desejos, as intenções? Porque o pecado começa no secreto, começa no coração. E se a gente não vigiar, ele cresce, cria raízes, e quando menos espera, se transforma em escândalo. Por isso Jesus nos mandou vigiar e orar. Ele sabia que o inimigo ronda como um leão, procurando a quem possa tragar. Ele sabia que o maior campo de batalha seria o interior. E é lá no escondido que precisamos vencer todos os dias. É no secreto do nosso quarto, é nas nossas decisões diárias, é na hora que ninguém está olhando, que mostramos de verdade quem somos. E Deus está lá vendo tudo, não para nos condenar, mas para nos ajudar a vencer. Irmãos, Deus quer uma igreja limpa, uma noiva sem mácula. E essa igreja começa em mim e em você. Não adianta esperarmos que os escândalos acabem em Roma se continuamos alimentando pecados no Brasil, em casa, na mente. Deus quer um povo que o adore em espírito e em verdade, que não tenha vergonha de reconhecer os erros, que se humilhe, que busque o arrependimento sincero. Porque o arrependimento não é apenas um sentimento, é uma decisão de mudança. E talvez você diga: mas eu caí, pastor, eu pequei, eu me afastei. Será que ainda tem jeito para mim? A resposta é clara. Sim, tem jeito sim. Jesus morreu exatamente por isso, para nos dar a chance de recomeçar. Ele sabia que você ia cair, sabia que ia errar, mas mesmo assim, te amou até o fim. E hoje ele está aqui, de braços abertos, dizendo: volta para casa, filho. Eu ainda tenho um propósito para você. Não importa se você é católico, evangélico, se está desiludido com a religião. Deus está acima de tudo isso. Ele quer o seu coração. Ele quer restaurar sua fé. Ele quer te mostrar que mesmo em meio ao caos, ainda existe um lugar seguro, a presença dele. Agora vamos fazer algo juntos. Vamos orar, mas não de qualquer jeito. Vamos fazer uma oração sincera, de entrega, de arrependimento. Vamos juntos nos voltar para o Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti agora com o coração quebrantado. Pai, reconhecemos que temos falhado, que muitas vezes nos distraímos com as coisas deste mundo e deixamos de Te buscar como deveríamos. Nos perdoa, Senhor. Nos lava com o Teu sangue. Tira de nós toda a sujeira escondida, todo o pecado não confessado, toda a raiz de amargura, de orgulho, de impureza. Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo venha fazer uma limpeza profunda dentro de nós. Assim como Tu estás limpando a Tua igreja no mundo todo, começa dentro do nosso coração. Que possamos viver com integridade, com santidade,
com verdade. Dá-nos força para abandonar o que te entristece e coragem para viver o que te agrada. E, Senhor, também oramos por todos aqueles que foram feridos por líderes religiosos. Cura essas feridas, restaura essas almas, mostra que Tu és justo, que Tu vês tudo e que no Teu tempo a justiça será feita. Por fim, Senhor, renova a nossa fé. Ajuda-nos a vigiar, a orar, a andar no caminho estreito. Que sejamos achados fiéis quando o Senhor voltar. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou com você, compartilha com alguém. Alguém que talvez esteja perdido, desanimado ou decepcionado com tudo o que está acontecendo. Você pode ser canal de cura para essa pessoa. E se você quiser, comenta aqui embaixo: Senhor, eu escolho a verdade e a santidade. Vamos declarar juntos que essa geração vai viver um novo tempo com Deus.